Ok, começou a gravar, pessoal. Então, qual foi a maior dúvida que foi apresentada? Beleza, fiz o projeto, montamos, arrumamos o projeto, botamos no método, tudo certinho, tá. E agora? Essa segunda etapa do TCC, o que eu faço? Para onde que eu vou? Né? Vocês terão aulas com o professor Sanonete, principalmente na parte de montar os resultados, montar a discussão, né? Só que cada orientador sugere uma forma de que vocês peguem esse conteúdo que vocês fizeram na metodologia e processem essa informação, né? Eu vi que alguns alunos trabalharam com discurso do sujeito coletivo, tem alunos que vão trabalhar alguns dados estatísticos, né, pesquisa espacial, que são métodos de análise tão bons quanto, né? E são métodos de análise desses materiais que vocês poderão trabalhar, né, e trarão resultados. Né? Então, dependendo da forma que vocês forem trabalhar, se é uma pesquisa quali, uma pesquisa quant, né? Então, depende muito da forma que vocês vão trabalhando com o orientador de vocês. E peço, né, e deixo reforçado aqui, que vocês continuem esse trabalho com o orientador de vocês, né? Então, dependendo do método que vocês forem usar, a análise de conteúdo vai vir para ser uma cereja, vai enriquecer o trabalho de vocês, mas não vai ser o método principal de análise, tá? Então, deixa aqui, escutem o orientador de vocês, trabalhem em conjunto com o orientador de vocês, né? Ele vai orientar vocês quanto a como vocês vão processar essas informações. Tem professores que trabalham muito mais a parte quantitativa, né, de dados mais voltados para a parte estatística e análise espacial, e tem professores, como é o meu caso, tem professores que trabalham a parte mais qualitativa. O que é qualitativa? Mais explicar o fenômeno, né? Trazer discussões. Nós qualificamos os nossos dados, nós não queremos quantidade. Nós queremos pegar esses dados que nós temos e fazer isso de uma forma né? Qualificar, explicar esse fenômeno. Então, professora, mas quantificar e qualificar, o que é melhor? Depende para quê? Depende dos seus objetivos, depende o que você quer na sua pesquisa, o que você quer demonstrar, tá? Ambas são excelentes, ambas trazem riquíssimas discussões e riquíssimas análises. Depende do objetivo de vocês, depende de como vocês querem apresentar esses dados, depende de como vocês querem apresentar essa pesquisa, né? Então, dependendo da pesquisa, os dados quantitativos vão trazer muito mais resultados do que os qualitativos, e dependendo da pesquisa, qualitativos apresentam muito melhor que quantitativos. Então, isso que é o mais importante para trazer para vocês. Então, o mais importante para vocês é que vocês tenham em mente isso, tá? Então, aqui a professora eu vou apresentar aqui de uma forma mais sintética, mais resumida, né? A gente vai conversar um pouco sobre análise de conteúdo. A análise de conteúdo é uma técnica de análise de dados. Existem diversas outras técnicas. Essa é uma das técnicas que a gente aponta, né? É uma técnica que eu aplico, é uma técnica que eu já tenho alguma experiência, é uma técnica muito utilizada, né? É uma técnica que é muito utilizada, essa questão da análise de dados, então ela é utilizada, ela é importante, né? Me perdi. Ela é importante e é uma forma de vocês também trabalharem, né? Esse material. Então, eu vou partir do princípio aqui. Todos estão vendo a minha tela? Sim, dá para ver. Dá para ver? Ok. Tá. Então, só para... Eu vou baixar, às vezes, a tela um pouquinho para deixar entrar todo mundo, então não tem problema. A gente trabalha um pouquinho, né? Vamos trabalhar um pouquinho a análise de conteúdo. Deixa eu puxar esse cantinho aqui e não atrapalha tanto. Desculpa. Então, quando a gente fala de análise de conteúdo, né? Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? É aprender sobre essa técnica, nessa técnica de análise dos dados, das informações que vocês têm, né? E o final da aula, né? O objetivo, né, da aula é que a gente tem aí, né, um aprendizado, né? E uma meta que, ao final da aula, vocês entendam como trabalhar os dados de vocês no TCC de vocês, trabalhar os dados de vocês também em trabalhos acadêmicos, em outros trabalhos que vocês forem apresentar. Gente, análise de conteúdo não serve só para TCC.
vocês vão ver que a análise de conteúdo, por exemplo, todos os trabalhos de faculdade que vocês forem usar, quando vocês trabalharem a técnica de análise de conteúdo, fica muito mais fácil apresentar esses dados. Vai ficar muito mais fácil apresentar os dados, apresentar as informações, fica muito mais fácil, né? E eu acho interessante trazer, principalmente para vocês que estão do quinto em diante, né? Que é o segundo, que seria o terceiro e quarto ano terceiro e quarto ano de enfermagem. Por quê? Porque você já tem uma boa bagagem básica de aulas, de conteúdos, então agora vocês têm uma maturidade acadêmica, no sentido acadêmico, obviamente, você já tem uma maturidade a mais para trabalhar, né, essas informações de uma forma um pouco mais de técnica, né, um pouco mais de refinamento. Então, é isso que eu quero que vocês trabalhem com o refinamento dessas informações, né? O livro que a gente usará de base, o livro que a gente vai usar de base para nossa aula, né, vai ser o livro Análise de Conteúdo da Larissa, né? Então, é um livro que eu tenho, né? Tenho ele aqui impresso, então, se vocês olharem, está aqui, né? É um livro bem comum, é um livro bem acessível, né? No sentido de vocês vão encontrar em qualquer lugar esse livro. Então, vai ser o nosso livro referência, né? A Laura Sebagan, ela é a nossa expert, né, em análise de conteúdo. Ela é uma professora da Universidade de Paris, né? E ela trabalha desde a década de 70, ela trabalha essa questão da análise de conteúdo. Esse livro que eu estou mostrando para vocês é a versão de 2016. Mas existem tantas outras versões, né? Aí, e eu acho que é importante, né, vocês terem esse material. Esse material vai dar a base, vai dar todo o suporte teórico, metodológico para vocês trabalharem análise de conteúdo. E a gente vai trabalhar essa análise aqui, né, baseado no nosso livro aqui, nossa aula toda vai ser baseada em análise de conteúdo. O que é análise de conteúdo, né? Vocês veem que o próprio material já fala, é analisar uma informação, analisar um conteúdo que a gente, né, trabalha. Então, é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, né, de maneira geral. Comunicação não é só a fala, comunicação envolve uma gama de informações que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Ela tem um objetivo de superar as incertezas, né? Então, uma forma que eu leio, uma forma que eu faço o julgamento dessas informações, eu consigo generalizar, ou seja, eu consigo trazer para outros dados, para outras informações semelhantes, e eu consigo compartilhar essa análise com outros pesquisadores. E outros pesquisadores também conseguem analisar e ter resultados ou semelhantes ou vão fazer algumas considerações a respeito. Mas a ideia é que esses resultados sejam semelhantes, né? E o enriquecimento da literatura. Então, a partir do momento que eu leio, que eu analiso, que eu categorizo, né, que eu faço a codificação, que eu faço a categorização dos meus dados, eu consigo trazer o quê? O propósito das mensagens. O que é trazer esse propósito das mensagens? É dizer o que ela quer dizer. O que os meus textos, o que toda essa informação que eu peguei, o que ela está querendo dizer? Qual é a mensagem que ela quer passar? Esclarecer os elementos, então eu trago à luz, né? Eu trago à luz da ciência esse material. Vamos ver o que entrou agora. Vamos entrando, pessoal. Sejam bem-vindos. Ah, todo mundo continua vendo a tela? Sempre. Então tá. Então, esclarecer elementos e descrever, né, mecanismos, escrever informações que não se tem um entendimento prévio, que não seja algo que de cara você olha, né? Por exemplo, às vezes alguma mensagem, o que o emissor quer dizer com aquilo, quais são as interpretações que eu posso trazer. Vocês encaram a análise de conteúdo diariamente. Vocês vão ver quanto vocês encaram diariamente. Ao ler uma notícia, ao ler um post, por exemplo, até um post no Facebook que vocês leiam, que alguém está falando sobre determinado assunto, na verdade ela está trazendo a sua interpretação. Isso é uma forma. Claro, às vezes a pessoa traz um senso comum, ela não traz baseado num conhecimento científico, igual que vocês vão fazer agora, né? Vocês vão se basear à luz da ciência, mas de uma forma de senso comum, de uma forma muito mais informal, a pessoa está trazendo as suas interpretações acerca daquilo que ela leu, daquilo que ela entendeu, né? Então,
serve a análise de conteúdo? Onde eu posso aplicar essa análise de conteúdo? Eu posso aplicar no código e suporte linguístico, então a gente fala no escrito, no oral, sinais, grafismos, imagens, fotografias, filmes, música, objeto, comportamentos, sinais patológicos. Então, desde o oral, o escrito, a linguagem verbal, não verbal, a linguagem de sinais, a linguagem de imagens, a linguagem de jornal. Gente, de tudo. Eu posso fazer com uma pessoa, uma comunicação dual, um grupo menor e uma comunicação em massa. Então, veja que interessante. Eu posso usar, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa baseada num diário de alguém? Posso fazer uma pesquisa baseada num diário. É escrito, né? Um diário íntimo de uma pessoa, a partir dali eu faço uma pesquisa, né? O que a pessoa falou, por que ela falou, qual o contexto que ela vivia, quem era a pessoa, né? Como isso é interpretado nos dias de hoje, e eu faço uma pesquisa, é super válido, e existem pesquisas do gênero. Eu posso fazer pesquisas a partir de cartas, a partir de respostas a questionários, a partir de trabalhos escolares, eu posso fazer de pequenas comunicações, grupo focal, ou a partir de comunicações de massa, livros, jornais, anúncios publicitários, existe de tudo. Então, assim, a gente pode trabalhar também, não só escrita, a parte oral. Então, as entrevistas orais, as entrevistas gravadas, as discussões de grupo, tudo que a gente tem de comunicação, seja ela de forma escrita, de forma oral, através de imagens, filmes, séries, qualquer coisa pode ser trabalhada na análise de conteúdo. Depende do seu objetivo e depende da sua hipótese de pesquisa. Porque a partir do seu objetivo, você consegue descrever o que você quer. Por exemplo, uma pessoa que pega um filme, vamos pegar um filme aleatório, eu quero analisar a participação dos enfermeiros na série Grey's Anatomy. Vamos lá, a participação, a relevância do profissional enfermeiro no seriado e como isso pode refletir nas pessoas que têm vontade de fazer enfermagem. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pegar os episódios de Grey's Anatomy, eu vou assistir, vou fazer as anotações, e aí eu coloco quantas vezes os enfermeiros aparecem, quais são as funções dos enfermeiros, as falas dos enfermeiros, o protagonismo e tal. E você cria uma análise, e a partir disso você cria discussões. Então, vocês viram que a gente dá de qualquer coisa. Então, a análise de conteúdo, ela pode ser aplicada a N situações. Depende do seu objetivo de estudo. Depende do que você quer apresentar. Né? Então, a gente tem, nessa análise de conteúdo, a gente tem a descrição analítica. Então, na descrição analítica, eu tenho análise, né? Então, é uma descrição sobre procedimentos sistemáticos e objetivos na descrição do conteúdo das mensagens. Então, é uma descrição do que eu vou fazer baseado em análise. Então, a gente não vai fazer a partir de senso comum, a gente vai fazer a partir daquilo que a gente vive, daquilo que se vivencia e daquilo que também está comparado à literatura científica, né? Então, a gente vai fazer o tratamento dessa informação que está nas mensagens, conforme a gente viu no quadro anterior. Então, quais mensagens a gente vai utilizar? Tem aquele quadro que vocês viram, a partir de agora a gente começa a fazer o tratamento das informações baseado naquilo que a gente quer. Então, o Berelson, ele fala o seguinte, que é uma técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática e qualitativa do conteúdo manifesto nas comunicações, tem por finalidade a interpretação dessas mesmas comunicações. Então, a partir, né, dessas informações que eu tenho, a partir de todo esse conteúdo, né, alguns de vocês vão fazer revisão de bibliografia. Quais são os conteúdos que vocês vão analisar? Artigo científico. Esse é o material de vocês. Vocês vão analisar, vocês vão ler, vão fazer as análises, e a partir disso vocês vão trazer explicações, e essas explicações vão contribuir para o avanço da ciência. Vocês vão pegar esse material, vocês vão ler, vocês vão inferir e vão trazer interpretações, né? Não, prof, meu trabalho é sobre entrevista com pessoas. Então, quem é o corpus do estudo de vocês? Né? Qual é o conjunto de informações? São as entrevistas, né, dessas pessoas, as respostas que elas deram. Ou você vai analisar as pessoas que fizeram a entrevista. Enfim, depende de quem, né? Que a gente vai falar isso mais à frente.
Então, quais são as regras dessa descrição analítica? Elas têm que ser homogêneas. O que são descrições homogêneas? Essas categorias, elas não se misturam. Não adianta você pegar 2, 3 categorias e colocar tudo em um lugar só, né? É a mesma coisa que colocar água e óleo. Juntas, elas não vão trazer, né? Elas não vão trazer essa conexão. Só um pouquinho. Então, essas análises, você tem que pegar as categorias de análise e essas categorias, elas têm que ser semelhantes, né? Então, cada categoria de análise vai ter o seu espaço, né? E os conteúdos relacionados. A gente também vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Elas têm que ser exaustivas, ou seja, você tem que ler o texto todo, você tem que escutar a entrevista toda, você tem que, assim, ó, você tem que ter a totalidade, ou seja, você tem que dar conta pelo menos uma primeira leitura para fazer o brainstorm, você tem que dar conta de todo o material. Sem isso, você acaba deixando passar algumas informações que são importantes, né? Exclusivas, né? Então, não classificar de qualquer forma, ou não classificar o mesmo conteúdo em duas categorias diferentes, né? Cada análise, cada pedacinho que você encontra de informações, de registros, você vai colocar numa análise própria. A gente também vai ver isso. Objetivas. Então, diferentes codificadores. O que são diferentes codificadores? Se eu pegar 3, 4, 5 trabalhos que falem de um determinado tema, que analisem o mesmo material, chegam a conclusões semelhantes. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho onde eu faço uma análise que não condiz, que qualquer outro codificador não vai ter o resultado semelhante, eu tenho um problema sério. Então, não estou fazendo essa codificação de forma adequada, né? E tem que ser adequadas ou pertinentes, né? Então, toda essa minha análise, ela tem que ter o propósito de responder o meu objetivo da pesquisa, né? Não adianta eu dizer que eu quero analisar pacientes com Covid e eu estou lá pegando artigos de pacientes com problemas renais, que não tem, né? Pode ter desde que tenha alguma relação, mas problema renal tem uma categoria, Covid é outra, né? Aí eu vou lá e faço tudo. Gente, não dá. Eu tenho que fazer o quê? Se o meu objetivo é falar, por exemplo, de pacientes com Covid, pacientes internados de UTI com Covid, então, o foco, né? Por exemplo, uma revisão bibliográfica sobre o tema. Meu foco tem que ser a pesquisa que fale de pacientes internados na UTI com Covid. E o que os artigos estão falando sobre determinado assunto. Dentro disso, pode aparecer algumas categorias, mas essas categorias têm que responder ao meu objetivo de pesquisa. Eu tenho que estar adaptado ao meu estudo. Até aí, está tudo certo? Estão vendo que a gente fala de técnica, mas tem uma técnica, né? Ler o conteúdo não é ler por ler, mas tem que ler com foco. Vocês têm que ler já pensando na pergunta de pesquisa. Vocês têm que ler pensando no objetivo do trabalho de vocês. Não é o ler por ler um monte de coisa. Tem que ter um foco. Porque agora, vocês que estão na segunda etapa do TCC, agora não é mais hora de abrir. Agora é hora de começar a fechar. Então, vocês já leram muita coisa para fazer o referencial teórico de vocês, para fazer a base teórica de vocês. Agora, a leitura de vocês tem que ser direcionada, se é uma revisão, se é uma entrevista, independente, qualquer leitura que vocês forem fazer, tem que estar alinhada aos objetivos de vocês. Tem que estar alinhado ao objetivo geral, tem que estar alinhado aos objetivos específicos. Sem isso, vocês se perdem. Por isso que a primeira coisa que vocês têm que fazer, quando vocês forem fazer qualquer leitura, leiam a pergunta de pesquisa, leiam o objetivo. Leram aquilo ali? Peguem o material de vocês e façam a seguinte pergunta. Você está me respondendo o que eu preciso saber? Não. Então, essa leitura eu vou descartar. Ah, não. Você me responde. Você vai para o outro lado. Você responde ou você não responde. A partir daqueles que respondem, você vai fazer a sua análise de conteúdo. Então, como é que eu organizo essa análise? Né? Então, a Bardan, ela traz três etapas, né, para a gente fazer essa organização dessa análise de conteúdo. A gente tem a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, que aí a gente fala inferência e interpretação.
Tá? Então, a gente começa com a pré-análise, continua com a exploração do material e parte para o tratamento dos resultados. Então, são as 3 etapas da análise de Barnum que vocês precisam seguir, se vocês trabalharem com essa análise de conteúdo. Então, o que é a pré-análise do material? É quando eu tenho uma organização. Por exemplo, o que vocês fizeram no projeto, de maneira geral, já é a pré-análise do material. Então, vocês começam a criar um plano de análise, né? Então, o que seria isso? O objetivo, tornar operacional e sistematizar as ideias iniciais. Então, vocês vão criar um plano de análise, escolher os documentos que vão ser submetidos à análise, formular as hipóteses, os objetivos e quais indicadores que vão fundamentar essa interpretação final de vocês. Ou seja, qual quer dizer a escolha dos documentos? Qual é o material que vai para análise? Qual é o material que vocês usaram de referencial teórico? E qual é o material que vocês vão analisar? Eu vou analisar a revista, eu vou analisar jornal, eu vou analisar pessoas, eu vou analisar questionários, eu vou entrevistar, eu vou analisar artigo científico, eu vou analisar imagens. Você tem que dizer o que você quer analisar. A partir disso, você tem o seu referencial teórico, que foi o que vocês criaram, né? Ou revisão de bibliografia, né? Alguns trabalham com a revisão de bibliografia, são termos semelhantes. Vocês formularam hipóteses, então vocês têm uma hipótese, né? E essa hipótese, ela pode ser aceita ou rejeitada, então dependendo da... Porque o que é hipótese? Hipótese é aquilo que é prévio, você supõe a partir da sua literatura, a partir do que você leu, a partir do que você entendeu, você supõe uma ideia. E aí, a partir da sua pesquisa, né, você vai analisar os resultados da discussão e você vai chegar. Olha, a minha hipótese se confirma, a minha hipótese não se confirma. E tá tudo certo se a hipótese não se confirma. A gente faz parte da pesquisa. A partir disso, começa a criar um plano de análise, que é aquilo que vocês fizeram. Olha, agora vocês não fizeram um cronograma, vocês vão fazer um plano de análise. Como vocês vão coletar esse material, como vocês vão tratar esse material e como vocês vão fazer a interpretação e a discussão desse material. Né? Então, a partir disso, você também cria indicadores. Né? Por exemplo, na pesquisa qualitativa, você cria categorias de análise. Você diz aquilo que você quer fundamentar, aquilo que está sendo falado. Por exemplo, em pesquisas estatísticas, quais são os testes estatísticos, quais são os indicadores que você vai usar, quais são os questionários, vai pré-validar, vai validar questionário, N situações, né? E a partir disso, a partir de toda essa análise, você traz a sua interpretação final, que é aquilo que você entendeu sobre, dentro daquilo que você leu, a partir da literatura que você leu, o material que você tem, você vai fazer uma interpretação. Por isso que TCC, você tem que ler. Você tem que pegar e ler o material. E ler com calma. Porque às vezes você vai ler 1, 2, 3, 4 vezes para você fazer a interpretação necessária. Então, quais são as etapas, né, de fazer essa pré-análise do material? A primeira coisa que você vai fazer é a leitura flutuante. Lembra que eu falei? Vocês vão ler para começar a criar ideias. A gente fala o famoso brainstorm, a tempestade de ideias. Então, você vai ter esse contato com esses documentos, você vai conhecer esse material, né? E deixar que essas ideias surjam. Então, essas ideias apareçam a partir, né? E a partir dessa primeira leitura, você vai direcionar o seu olhar para uma leitura mais precisa, baseada nas suas hipóteses, nos seus objetivos. Você vai ler, ter as suas ideias, ter esse primeiro contato, e a partir disso, você vai começar a ter as suas ideias, né? Ter o seu processo de análise. Vou voltar aqui. A partir disso, você vai escolher os documentos que vão fazer parte. Vai ser artigo, vai ser jornal, vai ser imagem, vai ser entrevista, vai ser questionário, vai ser a literatura. O que eu vou usar? A partir disso, você adicionou material para sua análise. Então, você já definiu quais são os materiais para sua análise. Isso é muito importante, porque senão a gente se perde, porque existe muita coisa. Por exemplo, se você vai analisar artigo científico, você vai analisar artigo científico. Você vai tirar tese, você vai tirar dissertação, você vai tirar carta ao editor, você vai tirar artigos de análise de evento, você vai tirar livro, você vai tirar tudo. A sua análise vai ser feita em
artigos. Seu objeto de estudo é artigos. Você já exclui. Porque senão, você vai começar a pegar material quando você não dá conta. Porque cada material traz uma informação diferente. Ah, eu quero pegar tudo. Não, você não vai pegar tudo. Né? Isso vai te trazer mais confusão do que realmente você resolver seu problema. Por isso que é muito importante, quando vocês façam essa discussão, né, com o orientador de vocês e dizer o que eu quero, o que eu não quero, já tem que deixar bem definido. Por isso que agora vocês já escolheram qual é o corpus da pesquisa de vocês. O que é o corpus da pesquisa? É os documentos que contam, né, que estão em conta para submeter o procedimento analítico. Então, vocês já decidiram. A partir disso, vocês vão ler esse material e vão fazer a inclusão deles. Então, vocês decidiram que vai ser revisão de literatura? Ah, vai ser revisão de literatura. Então, é artigo científico? É em revista? É em congresso? O que vai... Ah, eu quero fazer um trabalho só com teses e dissertações. Então, seu trabalho é com teses e dissertações. Você vai excluir o resto. Porque cada material tem uma análise, cada material tem um objetivo diferente. Se você colocar muita coisa, pode trazer confusão. Dentro da escolha desses documentos, a gente tem que destacar 4 regras. Quais são as regras? A regra da exaustividade. Então, lembra quando a gente fez a aula de análise, não análise de dados, desculpa, seria busca em banco de dados? Vocês lembram dessa aula? Quando a gente falou que vocês fariam a primeira pesquisa lá na BVS, ou lá no Cielo, então eu tenho que analisar, por exemplo, se vem 500 resultados, eu vou fazer uma. Então eu não posso ir passando batido porque eu vou às vezes perder alguma informação. Então, nem que eu faça a leitura dos títulos e resumos, eu tenho que ler um a um. A partir disso, eu vou fazer o quê? Vou selecionar os materiais e vou começar a fazer uma leitura mais detalhada. Né? Então, aqui eu coloquei, né? A partir de Covid gestantes na atenção primária, coloquei um aleatório, a seleção inicial tem que abordar todos os artigos que falam desse tema. Não é passar batido. Leia pelo menos o resumo. Lê o resumo, ele é interessante, você adiciona na sua análise. Nem depois, na hora que você for fazer a leitura mais detalhada, você vai excluir. O que pode acontecer? Você vai fazer a primeira leitura, a segunda leitura, a terceira leitura, quantas leituras forem necessárias até você responder esses objetivos. A segunda regra da representatividade. Então, essas amostras que vocês coletaram, elas têm que ser representativas. Então, você tem que ter uma análise, você tem que ter um resultado. Né? Não é o coletar pelo coletar, mas ela tem que ser representativa de alguma forma. A regra da homogeneidade. Então, os documentos eles têm que ter critérios de escolha. Então, o mesmo critério que você aplicou para um, você vai aplicar para todos. Vai ser artigos dos últimos 5 anos? É artigo dos últimos 5 anos. Não tem exceção. Você não vai pegar... Ah, mas esse artigo é muito bom, mas ele é de 10 anos atrás. Não. Você botou o critério de 5 anos? Então, todos os artigos vão passar por esse filtro. Ah, o artigo é Covid gestante? Então, todos os artigos vão passar pelo filtro Covid gestante. Ah, Então, você tem que ter essa regra da homogeneidade. Seus dados têm que ser homogêneos. Você tem que estar dentro de um tema. Porque, senão, você se perde, né? Então, esses dados, você cria critérios de escolha, de adição, e você segue esse critério para todos os materiais. Então, você vai fazer uma pesquisa na BVS, você vai fazer uma pesquisa no Cielo, você vai fazer uma pesquisa em qualquer banco de dados, os critérios têm que ser os mesmos para todos eles. Porque, senão, você começa a ter dados muito heterogêneos, dados muitos conflitantes, e isso vai te trazer problema na sua pesquisa. E a regra da pertinência. Então, os documentos têm que estar adequados. E tem que trazer informação. Né? De acordo com o objetivo. Não adianta você acrescentar por acrescentar. Você tem que acrescentar por um motivo. Tem que acrescentar porque ele vai te trazer alguma resposta. Então, essa tem que ser o processo de seleção. Né? A partir disso, né, você fez essa primeira leitura, você começa a fazer a sua formulação, tanto de hipóteses e de objetivos, que é o que você já fizeram. Hipótese é uma afirmação temporária, ou seja, aquilo que você supõe a partir da literatura que você fez, que você pode confirmar ou rejeitar quando você faz, né, ao final da sua discussão. E o objetivo é que você está fazendo isso. Qual é o objetivo
objetivo, né? Qual é a finalidade que você propõe essa pesquisa? Aonde você quer chegar, né? E como esses resultados serão utilizados. Esse resultado vai compor o texto, vai compor o livro, vai compor o artigo, vai servir para quê? Né? Então, não é só o fazer pelo fazer, mas fazer com um propósito. Isso que é muito importante. Por isso que quando o professor Sandonardi falou para vocês, se vocês escolherem, vou dar um exemplo aqui, se vocês escolherem uma revista para vocês publicarem, isso é um propósito. Vocês precisam escrever com um propósito. Para vocês já lerem qual é a revista, o que ela quer, o que ela pretende, quais são o escopo dela, para você ter uma ideia se aquilo que você está escrevendo se adequa àquela revista ou não. Né? Porque isso é um programa. Você escreve um texto maravilhoso, manda para a revista olha para você e diz, não, isso aqui não entra não entra no nosso campo aqui de publicação. Ela rejeita. Né? Então, isso também é um passo importante. A partir disso, você começa a ter referenciação dos índices e elaboração dos indicadores. Então, a partir dos seus objetivos, você começa a criar essas categorias de análise. O que você quer analisar? Por exemplo, alguns pesquisadores, eu coloquei alguns autores, mas alguns pesquisadores fazem teste, valida teste, aplica pré-teste, né? Então, depende de como vai ser a sua pesquisa, essa elaboração desses índices também vai mudar. Né? Então, depende de como você vai fazer a sua pesquisa. E, a partir disso, você começa a fazer a preparação do material. Então, o que é a preparação do material? Eu coletei todos os artigos que eu precisava coletar. Aonde você vai coletar? Aonde você vai guardar? Qual é o instrumento que você vai utilizar para fazer a leitura exaustiva desse material? Por exemplo, se eu for fazer uma entrevista presencial, né, eu tenho que ter cópia. Se eu vou fazer um questionário presencial, eu tenho que ter cópia suficiente para todas as pessoas que forem entrevistadas ter acesso a essa cópia. Isso também é um planejamento. E a minha pesquisa vai ser digitalizada, por exemplo, né? Minha pesquisa vai ser digital, vai ser no Google Forms, no Forms do Microsoft. Eu tenho que ter uma ideia de que a pessoa vai ter acesso ao link. Então, vai ter um lugar, vai ser disponibilizado aonde, né? Vai ser armazenado como? Vai ser armazenado em planilha, vai ser armazenado em informações, vai ser armazenado no servidor, vai ser armazenado no meu computador. Você tem que preferir isso, né? Só uma revisão de literatura. Você tem já um quadro de fichamento? Como é que vai ser seu quadro de fichamento? Como é que vai ser seu quadro para apresentar os seus resultados? Né? Então, isso é importante você fazer essa primeira análise do seu material. Até aí, dúvidas? Não, prof, por enquanto tá tranquilo. Vocês estão conseguindo entender que a gente fala assim, quando a gente fala técnica, parece difícil. Mas vocês veem que são muitas coisas que vocês já fizeram, e a partir de agora, depois eu vou dar um exercício prático para vocês, então vocês vão ver que é simples. Parece complicado, mas a partir do momento que você tem em mente o que você tem que fazer o passo a passo, se torna simples de fazer. Não é um método que você precisa... Análise de conteúdo não é um método que você precisa de muitas coisas. Você precisa saber sentar e interpretar as informações. E você ter muito certo a sua teoria, a sua base, né? A sua teoria, você ter o seu conteúdo bem certo que você quer. Quando você tem as suas hipóteses e seu objetivo bem definidos, a sua análise de conteúdo vai rápido. Ela funciona, né? Então, cada vez que você tem dúvidas, volta a sua hipótese, volta ao seu objetivo. Leia a sua hipótese, leia o seu objetivo. E veja se o material ele responde a sua pergunta. A partir disso, né, organizei meu material, fiz a coleta desse material. Eu já fiz a coleta. Agora eu tenho que começar a explorar esse material. Eu fiz a pré-análise, fiz a coleta do material a partir de toda a minha organização. Agora eu começo a trabalhar a exploração do material, a partir daquilo que eu tenho, né? Então, a Barradan fala o seguinte, que a codificação, né, a primeira etapa da exploração do material se chama codificação. É a transformação de acordo com regras específicas dos dados brutos do texto, que a partir do recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo da sua expressão, suscetível de esclarecer o analista acerca das características do texto que podem servir de índices. Então, a partir das categorias de análise. Então, o host, né, que traz também
um conceito interessante, que é o processo pelo qual os dados brutos são transformados e agregados em unidades que permitem uma descrição exata das características pertinentes do conteúdo. O que é isso, professor? Eu peguei o meu material bruto. Então, todas as entrevistas, todos os artigos, fiz a leitura. Agora, eu tenho esse material bruto. Fiz o fichamento. Isso é material bruto. Agora, eu preciso começar a analisar esse material. Eu preciso começar a trazer, né? O que esse material está me dando de significado? Então, né? O que esse material está querendo me dizer? Então, eu posso escolher 3 tipos de codificação. Então, recorte das escolhas das unidades, então, unidade de registro e contexto. A enumeração, posso usar ou não, né? Isso também depende muito, hipótese, objetivo. E a partir disso, eu começo a classificar, agregar e escolher as categorias, né? Fazer se eu quero uma análise qualitativa, se eu quero uma análise quantitativa, né? Então, a partir disso, a gente começa a falar das unidades de registro. Então, o que é unidade de registro? É aquilo que traz significado, né? O que eu achei de importante? É a menor, né, unidade, né? Seria nosso átomo aí, né? São as unidades de registro, são as unidades que a gente traz esse significado, né? Do que a minha mensagem está querendo dizer, o que o meu emissor está querendo dizer, o que o meu receptor está querendo dizer. Então, de acordo com o texto analisado, eu posso categorizar e contar conforme a minha frequência. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escolher palavras ou palavras-chave. Quantas essa palavra aparece no meu texto? Quais são as principais palavras que aparecem? Aí eu faço a nuvem de palavras. E a partir de como essas palavras aparecem, né? O tema. Então, eu não quero trabalhar a palavra, eu quero trabalhar principais temas. Então, o que aparece de tema? Qual é o tema principal, né? Pode ser uma frase, pode ser um resumo, mas que traga significado à minha análise de dados. Por isso que é muito importante, a partir disso, eu começar a criar categorias de análise, né? Que a gente vai falar depois. Mas encontrar significados em comum, né? Então, o que esse texto está me apresentando? O que esse texto está mostrando para mim? O que essa entrevista, o que essa pessoa falou de importante? Quais são as principais? Ou eu posso escolher as palavras, eu posso escolher o tema. Objeto. Então, quando eu tenho um locutor, uma pessoa que fala, e tudo que envolve a respeito desse locutor, né? O objeto, ou o objeto que está falando para mim, né? O personagem. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar, isso é muito usado na literatura, né? Então, eu quero trabalhar uma novela, eu quero trabalhar um filme, né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar um filme aí, vamos lá. Me deem aí um conceito de filme, série que vocês gostem. O que vocês imaginariam? Pode falar, pessoal. Qual personagem? Vocês teriam alguma identificação com o personagem, uma série que vocês gostam, um filme que vocês gostam, uma novela que vocês gostam? Fala de Grace, prof. Grace seria que personagem a gente falaria? Pode ser a Meredith. A Meredith. Então tá. Então agora a gente vai pegar a Meredith de Grey's Anatomy. Eu vi alguns episódios bem esparsos, né? Então vou tentar trazer algumas perguntas aqui e eu quero que vocês mentalizem. Então esse personagem, quem é esse personagem? Aonde ele vive? Qual é o meio que ele está convivendo, né? Dentro por exemplo, da série Grey's Anatomy? Aonde essa Meredith se encaixa? Quem ela é? Quais são os anseios, os desejos? Como é que ela se comporta perante as outras pessoas? Como é que ela vê esse universo onde ela está inserida? Isso pode ser um campo de estudo, né? O acontecimento, por exemplo, os objetos são os acontecimentos, como, por exemplo, a narrativa de um fenômeno. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar a Meredith e Grey's Anatomy. Eu não vou analisar a Meredith, mas eu vou analisar, por exemplo, um dia que ela atende uma mulher vítima de violência. O fenômeno é esse atendimento à mulher vítima de violência. Como é que atendeu? Como é que foi atendida essa mulher? Como é que aconteceu? Como é que ocorreu esse caso? Como é que foi desenvolvido esse caso? Então, vejam que eu já estou falando de um fenômeno. Meu foco não é mais em Meredith, meu foco é esse atendimento, essa violência que ela sofreu, como foi atendida essa mulher, se teve... Então, tudo isso que envolve esse fenômeno. Vocês estão entendendo como muda?
O mesmo objeto ele vai ter mudanças de observação. E eu tenho documento. Então, o objeto ele é um documento. Por exemplo, vamos pegar a Grey's Anatomy de novo. Eu não quero analisar nem a Meredith, eu não quero analisar nem como ela tem uma mulher em situação de violência. Eu quero analisar a série. Quem é o diretor? Como é que a série é feita? Por que são tantos X episódios? Por que fez tanto sucesso e está na 16ª, 17ª temporada? Né? Qual é o ambiente da série? Como é que é apresentada essa série? Entenderam como a gente depende de como eu quero analisar? Eu posso analisar qualquer uma dessas pessoas. Entenderam como é diferente? Então eu tenho que entender o que eu quero analisar. Por exemplo, eu quero analisar um artigo científico, eu quero analisar os autores do artigo científico, eu quero analisar o artigo, eu quero analisar o método, como foi feito, eu quero colocar dentro do método da análise de conteúdo quais são os principais assuntos que aparecem, quais são os principais personagens, são enfermeiros, são médicos, são fisioterapeutas, são engenheiros. Por exemplo, vamos pegar o personagem no artigo científico. Quantos desses artigos são escritos por enfermeiros, são escritos por médicos, por fisioterapeutas, são escritos por fonoaudiólogos, por nutricionistas? São mestres, são doutores, são especialistas? Quais universidades são públicas, são privadas? Então, eu começo a descrever o contexto desse material, né? Então, eu preciso entender o que eu quero dentro do artigo. Eu quero analisar o autor? Eu quero analisar o texto? Eu quero analisar o método que ele usou? Eu quero analisar qual banco de dados ele está disponível? Depende. Você tem que deixar isso claro no seu texto. E a partir disso, também tem unidade de contexto. Uma não exclui a outra. A unidade de registro é o nosso ato. Pense na unidade de contexto, o material que esse átomo compõe, né? Vamos falar isso. O que é isso? Por exemplo, se a gente pegar um átomo de hélio, ele pode estar puro ou ele pode estar em outras conexões. Vou dar um exemplo. O átomo de hidrogênio, ele pode estar no ar ou ele pode estar na água. Qual é o contexto? Né? Então, também tem que entender. Então, é a mensagem, né? É o contexto que suporta essa explicação da unidade de registro. Né? Pode ser mensagem política, notícias, jornais, qualquer coisa. Então, a partir do que a mensagem retrata, ela ajuda a explicar esse contexto. Então, ela ajuda a explicar. Por exemplo, a palavra, vamos pegar a palavra Covid. A palavra Covid é uma palavra, mas ela está em qual contexto? Ela está no contexto hospitalar, ela está no contexto de ambiente da atenção primária, ela está no contexto do idoso, contexto da gestante, contexto da criança, ela está no contexto da morte por Covid, ela está no contexto das sequelas por Covid. Qual é o contexto que essa palavra está inserida? Ou eu não quero analisar a palavra, eu não quero analisar registro, eu quero analisar tema. Eu quero analisar o contexto, eu quero analisar quais são as mensagens que são trazidas. Né? Então, isso também é importante ter essa ideia. Por isso é importante vocês saberem, porque a partir disso, a gente começa a descrever de uma forma mais detalhada o que eu quero analisar. Porque no teu trabalho, quem for ler o teu trabalho tem que entender o que você quer fazer e como você fez, de uma forma clara, mais claro possível. A partir disso, eu posso trabalhar com a enumeração, né? Por exemplo, eu quero saber, a partir disso, né, quantas vezes, por exemplo, nos textos, nas entrevistas, eu quero mandar também um material para vocês sobre isso. Por exemplo, os enfermeiros que falam sobre violência contra a mulher, quantas vezes a palavra medo apareceu? Quantas vezes a palavra insegurança apareceu? Quantas vezes a palavra violência física apareceu? Ou quantas vezes essa palavra não apareceu? Né? Ou quais foram as palavras que não apareceram? Então, eu começo a dizer, né, essa medida de frequência. Quantas vezes ela apareceu? Quantas vezes ela não apareceu? Quantas vezes tal palavra? Tal e tal. E aí eu começo a fazer essa discussão. Quantas vezes esse contexto, ou o contexto apareceu? A mulher tem medo de denunciar. Quantas vezes isso apareceu? Né? Então, eu posso também fazer disso. E a partir disso, a gente vai começar a interpretar. A frequência ponderada. Então, eu quero, assim, por exemplo, a violência contra a mulher. Eu quero que violência física tenha muito mais importância do que medo. Eu escolho.
né? Eu faço esses critérios. Então, uma palavra vai ter mais peso que a outra. E a partir disso, eu crio testes para fazer essa verificação. A intensidade, então, esses valores, né? Como esses valores aparecem, né? Por exemplo, aqui a gente usa muita linguística. Então, por exemplo, pode aparecer muito verbos imperativos, né? Vá, né? Verbos no imperativo, a gente pode falar futuro do presente, irá, participará, fará, né? Estou dando um exemplo aqui. Então, de que forma esses verbos estão associados, de que forma essas palavras estão associadas, e a partir disso eu começo a criar categorias de análise. A direção, às vezes a gente usa escala, por exemplo, escala de dor. A escala de dor ela é uma escala que pode direcionar, ou para menos dor, ou para mais dor. Então, a partir da frequência, né? Às vezes vocês vão ver lá, uma pesquisa de satisfação. Pouco satisfeito, nada satisfeito, pouco satisfeito, satisfeito, muito satisfeito, perfeitamente satisfeito. Completamente satisfeito. Então, isso dá a direção, ou para o negativo ou para o positivo. E a partir disso eu também posso criar. Às vezes a gente vai fazer a opinião das pessoas, e a partir disso eu crio análise. Eu vou começar a discutir isso. E a co-ocorrência, né? Quando eu tenho duas categorias que eu posso ter, duas categorias que elas se relacionam por associação, elas se relacionam por equivalência ou elas se relacionam de oposição. Por exemplo, a palavra medo e a palavra denúncia, elas aparecem juntas. Sempre aparecem juntas, associadas, né? Por exemplo, a palavra medo e a palavra culpa, elas aparecem em contextos diferentes. Então, elas se opõem. Então, a gente começa, a partir dessa interpretação mais enumerada, a gente começa a criar categorias para analisar, né? A gente está codificando para daqui para frente a gente começar a pensar em categorizar. A partir disso, fiz as minhas análises, fiz as minhas unidades de registro, as minhas unidades de contexto. A partir disso, eu preciso começar a reorganizar esse material e categorizar, classificar esse material. Por quê? Eu peguei os meus materiais, eu separei tudo. É igual as peças, né? Separei as peças. Agora eu tenho que reorganizar essas peças conforme a fala, né? E aí eu começo a falar de categorização. Então, a partir desses códigos que foram criados, né, de enunciação, categoria, classificação, a partir daquilo que a gente trabalhou até agora, que a gente pegou unidade de contexto, unidade de registro, enunciação, destrinchamos o material, espalhamos ele, né? É como a gente pegar um equipamento, agora a gente separou tudo, as peças. Separamos todas as peças. Agora a gente vai começar a reorganizar esse material conforme categorias. Por exemplo, se a gente pegar agora um livro, a gente pegou vários livros. Esses livros, a gente separou todas as folhas. Agora temos várias folhas soltas. Agora a gente tem que começar a reorganizar. Eu quero reorganizar todas as páginas 1, todas as páginas 2, 3, tudo junto. Né? Eu pego um outro exemplo. Vocês vão em mercado. Vocês veem que, por exemplo, no mercado, o que ele recebe? Ele recebe vários materiais de várias marcas. É ou não é? Por exemplo, chega o caminhão... Vou dar um exemplo aqui bem tosco até. Chega o caminhão da Rexona. Entrega tudo. Entrega desodorante, entrega perfume, entrega sabonete, entrega shampoo, entrega condicionador, entrega tudo. Aí chega o caminhão da Pantene. Entrega sabonete, entrega desodorante, entrega shampoo, entrega condicionador, entrega máscara, entrega tudo. Aí vocês têm todo esse material na mão de vocês. Agora eu tenho que separar o que é shampoo, o que é condicionador, o que é creme para pentear, o que é creme para cabelo, o que é sabonete, o que é desodorante. Não é? O mercado faz isso. Ele fez a categoria. Todos os desodorantes vão tudo para um lado. Todos os shampoos vão para outro lado. E a gente faz uma coisa muito semelhante. Então, nessa pouquinho, para vocês começarem a pensar que agora, a partir de todas essas unidades de contexto, essas unidades de registro que vocês criaram, agora a gente vai começar a categorizá-las conforme o que elas estão falando. E a gente vai agrupar aquilo que é semelhante. Então, esse agrupamento desses códigos. Então, agora a gente vai reorganizar esse material conforme essas categorias de análise que surgiram durante a leitura e codificação. Vocês começaram a ler, vocês começaram a encontrar, o artigo que fala de Covid fala muito de sofrimento familiar. Morte por Covid. Muito artigo que fala de sofrimento familiar.
esse artigo de morte de Covid, ele fala muito das complicações da Covid. Então, é uma categoria, é outra categoria. Então, a partir da leitura do material de vocês, das entrevistas, a entrevista sobre politrauma. Então, a maioria, teve muita gente que falou de acidente de moto. Né? Acidente de moto. O meu primo teve politrauma porque se acidentou de moto. Aí tem um monte de gente que fala de acidente de moto. Opa, acidente de moto é uma politrauma por acidente de moto. É uma categoria de análise. A maioria das entrevistas fala de acidente de carro. Você vai, a categoria acidente de carro também entra. Atropelamento também entra. Então você vai entender aonde esses assuntos, essas respostas, esses artigos vão entrar, vão se organizar. Né? Então, a categorização ela sempre leva em consideração o que as unidades de registro, as unidades de contexto e as enumerações, né, que você fez têm em comum. O que você encontrou em comum. Né? E essa etapa traz o quê? A apresentação dos dados brutos. Então, agora a gente começa a ter. Então, o que eu tenho que ter de boas categorias? O que as categorias, para elas serem boas, elas têm que ter? Né? Então, a exclusão mútua, né? Então, um elemento não pode ter em duas categorias diferentes. Então, uma unidade de significado não vai estar em duas categorias diferentes, né? Uma unidade de contexto não vai estar em duas categorias, cada unidade de contexto em sua categoria própria. Isso não quer dizer que um artigo não possa entrar em uma ou duas categorias de análise. O artigo em si, sim. Mas a ideia que está dentro do artigo, as ideias que estão dentro do artigo, você vai separar. E aí elas vão entrar em categorias diferentes. A homogeneidade, então, cada categoria tem que trazer dados semelhantes, senão você se perde. Se a sua categoria está falando de trauma por acidente de moto, você não vai botar acidente de carro ali. Então, tem que ser tudo acidente de moto. Acidente de carro é outra categoria. Se não vira bagunça, você não entende, você não consegue mais fazer uma análise. Pertinência. Então, aquele dado que você está acrescentando tem que ter pertinência, tem que estar adaptado ao material de análise, tem que responder aos seus objetivos de pesquisa. Se você está falando, por exemplo, de acidente de carro, você não vai falar de acidente lá de acidente com máquina de moer carro. Você está falando outra coisa, nada a ver. Ou você vai falar acidente de trabalho. Não tem nada a ver. Você está falando de acidente de carro, você vai falar de acidente de carro. Você tem que tomar muito cuidado com a sua análise, né? A sua categoria tem que ter essa homogeneidade, tem que ter esses assuntos semelhantes. Objetividade e fidelidade. Ou seja, se eu pegar o seu trabalho e fizer o mesmo trabalho e eu repetir eu repetir o seu procedimento, a análise tem que estar semelhante. Eu não posso ter uma análise muito discrepante daquilo. Se eu repetir o seu material, se eu repetir o seu processo de pesquisa, tem que ter um resultado semelhante. Por isso que tem que ter objetividade e fidelidade. Por isso que a gente não pode escrever qualquer coisa. A gente tem que escrever baseado à luz da literatura científica. Para quê? A gente tem que ter validade, a gente tem que ter fidelidade desses dados. Os dados têm que ser objetivos, eles têm que me trazer uma resposta. E por isso tem, por último, né, a produtividade. Então, os meus dados eles têm que ser férteis, eles têm que ser relevantes para a pesquisa. A partir disso, eu tenho que propor novas hipóteses, novas discussões. Por quê? O seu trabalho começa onde o meu acaba. Então, a partir do fim do meu trabalho, tem que ter possibilidade para ser o início de outros trabalhos. É assim que a pesquisa funciona. E a partir de tudo isso, fiz, categorizei, está tudo bonitinho. Agora começo a fazer a inferência e a interpretação. Então, a partir de agora, eu vou produzir interpretações. Eu vou ler e vou trazer as interpretações disso. Não é só colocar lá. Até agora eu fiz os resultados. Apresentei meus resultados, agora eu vou começar a discutir. Agora eu começo a fazer as argumentações dessas categorias de análise. Então, o que eu posso analisar? Eu posso analisar o emissor do produto ou da mensagem. Eu analiso quem fala. Eu analiso quem produz. Né? Por exemplo, se eu botei aqui um exemplo nessa aula. A análise de vocês seria eu, que estou emitindo uma mensagem. Então, vocês estariam assistindo essa aula, analisando quem está falando. Eu, Fátima, estou analisando. Como é que está sendo essa aula?
Essa pessoa tem experiência? Qual é a formação dessa pessoa? Ela tem experiência nessa área? Ela sabe do que está falando? Ela sabe o que está apresentando? A pessoa que está vendo aqui não sabe nem o que está falando. Então, é isso que a gente vai analisar. O segundo polo que a gente pode analisar são os receptores. Ou seja, aqui nesta aula já não é mais a Fátima que está sendo analisada, são os alunos. Ou seja, como vocês estão recebendo essa mensagem? Quais são as percepções? Quais são os sentimentos que vocês estão recebendo? O que vocês estão querendo? Né? Quais são os objetivos? Esses objetivos estão sendo alcançados? As dúvidas estão sendo esclarecidas? Né? Ou a gente pode ter também a mensagem, ou seja, o conteúdo da aula. Agora a gente não analisa nem vocês nem eu. Vamos analisar o conteúdo da aula. Esse conteúdo da aula está atingindo os objetivos? Está sendo aquilo que vocês estão esperando? Entenderam como analisa? E a gente também pode analisar o médium. Médium aqui, a gente está falando, é o canal que está sendo transmitida essa mensagem. Por exemplo, a gente tem o canal, né, presencial. Aqui, no caso, a gente está fazendo o canal remoto. Então, qual é o instrumento que está sendo realizado? Por exemplo, numa entrevista, vocês podem analisar o questionário que foi feito essa entrevista. Tem muita, por exemplo, tem até projetos de mestrado, projetos de doutorado, que é validação do questionário. O meu foco é analisar o questionário, deixar esse questionário validado para aplicá-lo depois. Esse é o projeto. Eu quero validar o questionário. Aqui, por exemplo, vocês analisariam o material, os slides, tão suficientes, tão adequados, o Google Meet que a gente está usando, ele é adequado, ele está fazendo uma transmissão adequada, vocês estão conseguindo me ouvir, vocês estão conseguindo ver, esse canal ele é eficiente para a gente ter essa aula, para ter essa discussão? Então vejam que dependendo de quem eu quero analisar, a análise é diferente. Por isso que eu falo para vocês, vocês poderiam todos vocês fazer TCC no mesmo tema, sairia cada um uma análise, porque cada um vai olhar alguma coisa. Então, eu também, dentro da minha inferência, eu tenho que deixar bem claro quem eu vou analisar. Lá no meu método, eu quero analisar a entrevista, eu quero validar um questionário, o que eu quero fazer? Aí lá na inferência, agora eu começo a interpretar em cima daquilo que eu quero. Então, para a gente, né? Chega de teoria, né? Eu brinco com você, chega de teoria. Eu quero que vocês preparem caderno, lápis, borracha, caneta, eu quero que todo mundo esteja preparado. E a gente vai fazer uma atividade prática. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Na verdade, eu botei 3, mas são 2, tá? Depois eu vou arrumar isso aqui. Eu quero que vocês leiam as 2 notícias. Eu botei 3, mas depois eu pensei que 3 acaba sendo muita coisa, eu quero 2. Então, vocês vão ler as 2 notícias que eu vou colocar, que está aqui nos slides. Eu quero que vocês leiam. Vocês vão lá anotar as principais impressões que vocês tiveram. Se foi palavras, se foi a mensagem, o que aquela mensagem quer dizer. Eu quero que vocês anotem. Tá? Eu não quero cópia, eu quero que vocês anotem. O que vocês encontraram, as impressões de vocês? A partir disso, vocês vão pegar essas 2 reportagens e o que se assemelha e o que se diferencia dentro desse conteúdo. E a partir disso, vocês vão trazer as interpretações de vocês. Então, a ideia é que a gente faça um exercício prático, certo? Até aí. Vocês estão com dúvidas? Vamos partir para a prática? Bora! Bora. Então tá. Então vamos lá, pessoal. Vou botar aqui para vocês. E eu quero que vocês leiam. Eu vou dar 5 minutos para vocês lerem cada notícia. Tá? Então a gente vai ter 10 minutos para lerem as 2 notícias. E eu quero que vocês façam as anotações pertinentes. São notícias simples, um slide de cada notícia, nada mais que isso, até porque a gente quer que vocês tenham a prática. Beleza? Então vamos ver. Então, a primeira notícia, né? Prefeitura de Palmácia vai exonerar servidoras que aplicaram Coronavac em adolescentes. Essa é a primeira notícia, notícia 1. Tá? Agora, eu vou botar aqui o slide. 5 minutinhos para vocês lerem. Então, vamos lá. A segunda reportagem é: erro, 51 pessoas recebem a vacina contra a Covid-19 por engano em São Paulo. Também um slide único, tá? Mais 5 minutinhos para vocês. A partir do que vocês leram, anotaram,
Eu quero agora saber o seguinte: quais unidades de contexto vocês encontraram? O contexto, assim, quais os contextos, qual o contexto da pesquisa de vocês? Dessas duas reportagens, quais foram os principais temas, quais foram os principais contextos que foram encontrados? Assim, o que vocês viram, né? Então, a partir daqui, desculpa, pessoal, a partir daqui é com vocês, né? Então, quero desejar uma boa sorte para vocês no TCC, né? Então, a partir daqui, vocês têm já algumas ferramentas para vocês trabalharem, os dados de vocês, trabalharem as informações. E qualquer dúvida, né, vocês têm o meu contato para que a gente possa conversar. Deixei aqui as referências, análise de conteúdo, né? Então, é isso, pessoal. Algo que a gente possa... Deixa eu fechar aqui. Parei a apresentação. Então, pessoal, vocês entenderam como agora vocês precisam tratar os dados de vocês? Se vocês trabalharem nessa linha de pensamento, nesse método de análise de conteúdo. Então, eu agradeço a participação de todos.